Uhum. Paz, irmãos, bom dia. Vamos lá para a gente começar? Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede essa manhã para que a gente possa falar da Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude a entendê-la daquela forma que o Senhor quer que nós venhamos a compreender. Que o Senhor esteja presente mais uma vez, Deus Espírito, abrir nossa mente, nosso entendimento, para que a gente possa compreender a Sua vontade para as nossas vidas. Nós abençoamos os irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Antes da gente lembrar, não, antes da gente começar, a gente vai lembrar que as nossas aulas, elas são todas transmitidas. Há um tempo atrás a gente fazia transmissão pelo Instagram. Aí mudou a regra do Instagram, faz um dia. Mudou a regra do Instagram, a gente não consegue mais transmitir. Pode ficar à vontade, irmão. Bom dia. Faz. Mudou a regra do Instagram, a gente não consegue mais transmitir. Então a gente agora está transmitindo pelo Facebook. E aí, como é que nós fazemos? A gente transmite no Facebook e amanhã a gente coloca a aula no canal do YouTube, tá? Então, já estão lá todos os capítulos dessa série que a gente tá fazendo, né? A série que a gente está fazendo é Fundamentos da fé cristã, né? Então, a gente já está no terceiro tema. A gente já falou do primeiro tema, que foi sobre a igreja. O segundo tema foi o evangelho todo, né? E agora nós estamos no terceiro tema, que é escatologia individual. Então, essa série toda, os vídeos, as aulas estão lá no YouTube. Como é que você faz para chegar no YouTube? Pode ir pelo meu Instagram. No meu Instagram tem o link da aula e do canal, tá? É importante vocês virem lá também e dar um joinha lá e falar alguma coisa, porque isso ajuda a compartilhar. Essas aulas aqui, vocês acham elas interessantes ou não? Então, por que a gente não pode compartilhar com outras pessoas, não é? Então, se vocês, lá no canal do YouTube, der um like lá e falar alguma coisa, o YouTube entende que é relevante e distribui para outras pessoas, tá? Então, pelo meu Instagram, que é esse aqui, ó, você consegue chegar lá no canal do YouTube, tá bom? Só para lembrar isso, para a gente poder compartilhar com mais pessoas essas aulas que são importantes. Tá, então, vamos seguir aqui o nosso tema. A gente está falando de escatologia individual, essa é a quinta aula desse tema. Essa é a quinta aula desse tema. Nós já vimos que o ser humano é uma unidade psicossomática. E o que isso significa? Significa que ele é constituído de dois elementos: um elemento material e um elemento imaterial, ou espiritual, ou metafísico. O elemento imaterial do ser humano é a sua alma, sua mente, seu espírito. E o material é o corpo. Então a gente entendeu já que com a morte esses elementos se separam, sendo que o corpo vai para a sepultura e o espírito ou a alma, né? A gente não vai fazer essa distinção, pelo menos de forma didática. Eu estou entendendo que alma e espírito são sinônimos, tá? Mas se você compreende que alma é um elemento, espírito é outro elemento, tá tudo bem. Mas como eu sou professor, então eu que estou falando que vai ser assim, tá bom? Então eu estou entendendo alma e espírito como sinônimos, beleza? Então quando o ser humano morre, o que acontece? Há uma separação desses elementos, o corpo vai para a sepultura, a alma ou o espírito vai para o paraíso, se essa pessoa foi alcançada pelo o Evangelho de Cristo, ou se não, se ela recusou o filho, como a gente leu lá em João 3,36, a alma ou o espírito dessa pessoa vai para o lugar de tormento. Lá eles estão conscientes, estão em estado, no caso do lugar de tormento, estão em estado de sofrimento,
lembram quem são e estão acordados lá. Que a gente viu a respeito do sono da alma na última aula, né? Na penúltima, né? Na última a gente falou do estado intermediário. Então, só fazendo uma recapitulação para a gente entrar nesse tema aqui, que é a ressurreição dos mortos, que faz parte desse processo, é o final desse processo. Então, o cara morreu, ele é salvo por Cristo? Beleza. Seu corpo foi para a sepultura, sua alma está no paraíso, desfrutando da presença de Deus, ele está consciente lá e em estado de bem-aventurança, de alegria, se alegrando, se comemorando na presença de Deus. E como eu já falei, quem morreu sem o sacrifício de Cristo está no lugar de tormento, sendo atormentado, aguardando o quê? Aí ambos estão aguardando a mesma coisa. Tanto quem está no lugar de tormento como quem está no paraíso está aguardando um evento, que vai ser o evento final. Esse evento final vai estabelecer o início de uma nova era, uma nova forma de existência. Esse evento a gente chama de ressurreição dos mortos. Essa é a nossa grande esperança. A esperança do cristão, falando agora dos cristãos, não é ir morar no céu. Não é ir morar no céu. Por quê? Porque, como a gente já falou, a morada no céu é um período intermediário. Significa o quê? Significa que é um período de tempo. A gente não vai morar no céu para sempre. Então, a nossa esperança não é ir morar no céu. A nossa esperança é na ressurreição dos mortos, porque é a partir da ressurreição que tudo vai se cumprir. Todas as promessas, tanto do Antigo Testamento com seu cumprimento no Novo, e a consumação de tudo vai se dar nesse momento aqui, no momento da ressurreição dos mortos. Então a nossa esperança é ressuscitar. Ressuscitar. E ressuscitar é voltar a viver num corpo. Então, a nossa esperança não é nós nos tornarmos alminhas e ir para o céu, ficar pulando de nuvem em nuvem, tocando harpa. Essa não é a nossa esperança, tá? Esse é um conceito que é muito difundido por aí, né? Pela cultura, mas isso aí tem mais a ver com filosofia grega do que com a Bíblia. A Bíblia não fala de alminhas morando no céu. A Bíblia fala de um novo céu, uma nova terra, de novos corpos, para aqueles que foram alcançados por Cristo e para aqueles também que não foram, também terão seus corpos transformados. Para quê? Para a eternidade lá no lago de fogo. Não deixa de ser uma transformação. Então, a nossa esperança é essa. Tá? Então, infelizmente, talvez não por ter o conhecimento pleno, né? A gente canta muito que a gente quer morar no céu, essas coisas todas, né? Então, de certa forma não está errado isso, mas não é a nossa esperança, ou não deveria ser. Levanta a mão? Não? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Então, esse tema aqui, ressurreição, ele é fundamental. E todo esse processo que envolve a nossa morada com o Senhor, a ressurreição dos mortos é fundamental. E a gente vai ver que essa esperança vem desde lá do Antigo Testamento, né? Bom, no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, encontramos uma das passagens mais claras sobre a ressurreição dos mortos. Então, essa ideia de ressurreição, ela é uma ideia judaico-cristã, porque já vem desde lá do povo de Israel, né? Na revelação de Deus para eles, e se estende até o Novo Testamento. E Jesus, ele confirma essa doutrina, ou esse pensamento de que um dia todos irão ressuscitar. Isso é ratificado por Jesus no Novo Testamento, tá? Mas a base desse conceito a gente tem desde lá o Antigo Testamento. Eu peguei apenas um texto, tá? Para a gente ver, que é o de Daniel 12:2, né? Que diz lá: multidões que dormem no pó da terra acordarão. A gente entendeu que esse termo dormir aqui significa que a pessoa que morre, o seu corpo está dormindo na sepultura, não quer dizer que ele esteja em estado de inconsciência. Vocês se lembram disso, né? Então, toda vez que a gente se deparar com esse termo aqui, vamos lembrar, eles não estão inconscientes como se estivessem num sono. Não. O dormir aqui significa que o corpo da pessoa está em descanso.
mas a sua alma está desperta. Onde? Ou no paraíso, ou no lugar de tormento. Ok? Mas haverá um dia que essas multidões que morreram, né, e que dormem no pó da terra, acordarão. Está falando o quê? De ressurreição. Voltarão a viver, né? Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Então haverá um momento em que eles acordarão, ou que eles reviverão, todos que dormem, todos que morreram. Os que morreram no momento, né, na ocasião da ressurreição. Eles vão despertar para quê? Lembra que a gente leu lá em Hebreus 9, 27? Que após a morte segue-se o juízo? Então, uns vão ressuscitar para entrarem na vida eterna. E outros vão ressuscitar para vergonha. Olha o termo que ele usa. E desprezo eterno. Vida eterna. Presença de Deus. No novo mundo de Deus. Vergonha e desprezo eterno. Condenação eterna. Lago de fogo. Junto com o diabo e seus anjos. Então, isso aqui vem desde o Antigo Testamento. O profeta Daniel já falando, já dando um prelúdio, antecipando uma visão do que vai acontecer em algum momento na nossa história. Momento esse que a gente não sabe, mas é o que vai dar o start para esse novo mundo de Deus e a ressurreição de Jesus. Aliás, a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos, né? Tudo bem? Eu peguei aqui em outra tradução, em outra versão, né? Esse primeiro a gente leu na NVI. Essa segunda versão é na NVT, Nova Versão Transformadora. Que eu também gosto bastante. Muitos dos que estão mortos, olha, aqui ele já traduz, dos que dormem já traduz como mortos. Vocês estão entendendo? Porque é bom você ter mais de uma versão, porque aqui já traz o que realmente significa dormir. Significa o quê? Morrer, né? Morte. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão. Aqui ele fala, os que dormem acordarão. Aqui ele fala, mortos ressuscitarão. Então, é bom você ler o texto em outras versões que traz uma clareza maior. Beleza? Alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Então, eu trouxe numa outra versão que ela está mais clara, tá? Para trazer essa ideia de que a ressurreição é uma base da doutrina judaico-cristã. Tá? Então, não é, vou repetir, e a gente vai repetir quantas vezes for necessário, não é a gente nos transformarmos em almas e irmos para o céu morar com Deus. A esperança não é essa. A esperança é de ressurreição. Voltar a viver. Os elementos que se separaram, né, na morte, o corpo e a alma que se separaram, se unir novamente. Porque o ser humano só é completo quando esses dois elementos se unem numa só unidade. Nessa unidade psicossomática. O que é um ser humano? O ser humano é um ser constituído de corpo e alma. Não é isso? Então, quando é que o ser humano está completo? Quando os dois estão juntos novamente, né? Então, por isso que o estado intermediário é entre a morte e a volta de Jesus. Por quê? Por que intermediário? Porque é um período temporário. Porque nesse período, o ser ele não está completo. Por quê? Porque embora o cara esteja lá no céu, na presença de Deus, o corpo dele está aqui no cemitério da saudade. Ele tem que juntar para poder ser um ser humano completo. E a ideia de Deus sempre foi essa. Que esses elementos estejam unidos no lugar onde ele preparou, né? Onde ele preparou para a gente estar. Esses elementos têm que estar unidos. Beleza? E o que vai promover isso? O que vai promover a união desses elementos novamente? A ressurreição. Por isso que a ressurreição é fundamental. É um pilar da nossa fé, da nossa esperança. Falando um pouquinho dessa doutrina, a ressurreição dos mortos se refere ao estágio final da obra da redenção.
Vamos lembrar? A obra da redenção. Redenção quer dizer, redimir, quer dizer resgatar, comprar, né? Por um preço. Então vamos lembrar, a gente falou isso em outras aulas, mas é importante a gente lembrar. A Bíblia, ela conta uma história. São 66 livros que juntos vão contar uma história. Que história é essa? A história da redenção. A história de como Deus salvou o mundo. Então, lembra que a gente falou, pessoal mais antigo, e quem quiser rever isso na série que a gente fala do Evangelho todo, a gente fala bastante disso. Qual que é a história que a Bíblia conta? A história que a Bíblia conta é a história da redenção, e ela se baseia em quatro pontos. Criação, queda, redenção e consumação. Lembram disso? Pessoal mais antigo lembra? Irmã Maria deve lembrar. Se não lembrar, você vai ter que assistir o vídeo para relembrar, mas é importante lembrar. A gente falou isso quando a gente falou sobre o Evangelho todo. Então, que história que a Bíblia conta? Conta essa história da criação, da queda, da redenção e da consumação. Certo? Então, dessa história, a ressurreição é a parte final, que vai falar sobre a consumação. Consumação do quê? Consumação desse mundo da forma que a gente conhece. Esse mundo da forma que a gente conhece, ele vai ter um fim. Ele vai ter um fim. E a Bíblia vem falando desde lá do começo, Deus falando já, dando spoiler lá no Antigo Testamento, e já no Novo, os apóstolos confirmando isso, principalmente Paulo, que a ideia de Deus é sempre estar reunido com o seu povo, num lugar onde o seu povo possa adorá-lo livremente e amá-lo livremente. Seria assim no Éden, mas a gente sabe que por uma decisão de Adão e Eva, o pecado rompeu com essa união, com essa comunhão de Deus com o homem, e Deus teve que separar por causa do pecado do homem. O homem foi expulso do jardim. Deus já mostrando a sua graça, né? Porque quando Deus expulsa o homem do jardim, é Deus mostrando a graça dele. Por quê? Porque esse homem pecador agora poderia também se alimentar da árvore da vida e poderia ser um pecador eterno. Então o que Deus faz? Expulsa ele de lá. Expulsa ele do jardim, coloca o querubim lá na frente da árvore e lá, aqui ninguém passa. Por quê? Porque enquanto que o pecado é um pecado, agora com a morte, né, o ser humano vai morrer, ainda tem jeito de Deus consertar tudo que o homem fez, né? Por meio desse plano da redenção, que a gente vê lá já em Gênesis 3,15, Deus falando que a semente da mulher, Deus já dando um grande spoiler mesmo dessa história, de que um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? A gente vai ver no desenrolar dessa história que o descendente é Cristo. Certo? O descendente é Cristo. Então Deus ele já está mostrando ali no começo, já que ele tem um plano. Na verdade, o Apocalipse 13:8 vai falar que esse plano ele já foi pensado na eternidade. Deus não tinha nem criado nada ainda, Deus já estava falando disso. Que Cristo seria o Cordeiro que seria morto, ou que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, a Trindade na sua relação, na sua pericorese, né, que é o termo que a gente usa na teologia, no relacionamento intrapessoal, já tinha decidido isso. Porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, né? Sem querer entrar em nenhum tipo de doutrina, nesse sentido assim de Deus determinou, determinismo, essas coisas todas. Mas o fato é que Deus ele é onisciente, então ele sabe o fim já no começo. Então Deus já sabia a decisão do ser humano, ele já tinha providenciado o Cordeiro. E aí ele fala em Gênesis 3,15, ele é a semente da mulher que vai vir. Tá? Então, o plano foi esse, entrou o pecado. E agora, o que Deus faz? Deus foi pego de surpresa? Não foi pego de surpresa. Deus já tem um plano. Qual é o plano? Trazer a semente da mulher para quê? Para que ele pudesse levar sobre si o pecado da humanidade. E esse descendente é Cristo. Então, Deus criou, rompeu a relação com o homem por causa do pecado. E agora? Agora Deus ele vai entrar na história, ele vai se lançar na história, e é o que a gente também chama de Missio Dei, a missão de Deus. Deus vai se lançar na história para quê? Para salvar, para resgatar, para trazer de volta o homem para si.
para reconstruir a ponte que o Adão implodiu. Então Deus se lança na história. Então tudo que acontece no Antigo Testamento, o próprio Jesus vai falar que está fazendo o quê? Está tipificando ele, está apontando para ele. Então, quando a gente vê o Abraão, o próprio Deus ali em Abraão fala, a partir de você, o cidadão chamado Abraão, eu vou abençoar todas as nações da terra, por causa do seu descendente. Então veja que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para quê? Para trazer esse plano, para cumprir esse plano. Então Deus escolheu Israel para se mostrar ao mundo como Deus único e verdadeiro, o Deus que é o grande eu sou, né? O Yahvé, lá o YHWH, o tetragrama, o eu sou, o eu serei, o Yahvé, o Jeová, a gente não sabe qual é a pronúncia. Então Deus escolheu Israel para isso, para trazer a palavra dele ao mundo, a palavra escrita, né, a Bíblia, e para trazer a semente da mulher ao mundo. Então olha Deus cumprindo esse plano. Então quando Deus chama Abraão, Deus já tá fazendo o plano acontecer, né? Então, esses personagens que entram na história, Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, né? Josué, Davi, todos esses são personagens secundários nessa grande história. Então, não se trata de Moisés, nem de Abraão, nem de Davi, nem de Josué. Se trata de Cristo. E esses homens vão apontar para Cristo. Então, existe um verdadeiro Moisés? Existe, é Cristo. Existe um Moisés perfeito? É Cristo. Existe um Davi perfeito? Existe, é Cristo. Existe um Josué perfeito? Existe, é Cristo. Então, eles são tipos. É Deus mostrando no Antigo Testamento, na vida desses homens, dos profetas e dos reis principalmente, que o mundo, não só a nação de Israel, mas o mundo precisa de um rei que seja perfeito, que não falhe e que não morra. Porque por mais que o rei tenha sido bom, e foram poucos reis bons em toda a história de Israel, os reis bons que existiram, Ezequias e o outro, eu me esqueço agora, Josias e Ezequias são os reis mais de destaque, né, reis bons de Judá. Eles foram reis bons, eles foram tipos de Cristo, mas eles morreram. Então não adianta só ser um rei bom, precisa ser um rei que viva para sempre. Então Cristo é esse rei perfeito. Então todo o Antigo Testamento vai apontar para uma figura só, para uma coisa só. E quem que eles estão apontando? Para Cristo, para a cruz de Cristo. Então é Deus cumprindo a história, ó, criação, queda, redenção. A gente está falando da redenção. Tudo que acontece no Antigo Testamento, que é uma figura, uma sombra do Novo, e no Novo se cumpre, está apontando para aquela semente da mulher que era Cristo. Então Deus ele resgata, Deus ele redime, Deus ele salva por meio de Cristo, a morte dele na cruz. E agora? Criação, queda, redenção. E agora? Agora falta um ponto aqui, uma base, que é a consumação. A consumação é o final de todas as coisas, como a gente já falou, o final do mundo do jeito que a gente entende. O final do mundo com todo o seu sofrimento. O final do mundo com a morte, o final do mundo com o pecado. Tudo isso foi destruído na cruz, o pecado e a morte. Porém, a gente vai ver aqui que a morte é o último inimigo a ser destruído. A morte vai ser o último inimigo a ser destruído. Por quê? Vocês conseguem imaginar por quê? E como que ela vai ser destruída definitivamente? Viverá eternamente. Boa. E como é que essa vida eterna vai se dar? A partir da ressurreição. E o que é o que é ressurgir? O que é ressuscitar? Lembrei o termo. O que é ressuscitar? Certo, mas beleza, é a união, mas o que acontece? A Lana falou aqui, eu queria que vocês falassem, mas fala alto para eles ouvirem. Ressuscitar é desmorrer, não é isso? Essa palavra não existe, mas é esse sentido. Ressuscitar é desmorrer, quer dizer, qual é a obra da morte ou o ministério da morte? Matar, tirar a vida, não é? O que a ressurreição faz? Ela reverte esse processo da morte, não é?
significa que se você ressuscita, quer dizer que a morte perdeu a sua força, não é? Então, a morte vai ser o último inimigo a ser destruído, por quê? Porque é a ressurreição que vai acabar definitivamente com o poder da morte. Porque uma vez que ela faz matar e Jesus faz viver, ela não tem mais sentido. A morte não tem mais sentido. A morte não tem mais poder. A morte não tem mais valor. Por isso que ela é o último inimigo a ser destruído. E a destruição final dela vai se dar com a ressurreição. Ela matou todo mundo, aí Jesus vem e traz vida para todo mundo de novo. Aí a morte perdeu o seu sentido de existência. Vocês estão entendendo isso ou não? Por isso que é o último inimigo a ser destruído. Entendeu? Mas vamos ver aqui, ó. Paulo diz que a morte será o último inimigo a ser destruído na ocasião da vida de Cristo, quando os seus ressuscitarão. Vamos ver esse texto, olha que interessante. Paulo ele dedica praticamente um capítulo todo para falar de ressurreição, capítulo 15 de 1 Coríntios, tá? Por quê? Porque é um tema fundamental na nossa fé. Na verdade, é a nossa esperança. A nossa esperança é na ressurreição. É na vida, a nossa esperança, como é que é a frase que eu te falei? A nossa esperança é na vida, na vida após a vida, após a morte. A nossa esperança é essa. É na vida após a vida, após a morte. Por que que a nossa esperança é na vida após a vida, após a morte? Porque o que acontece após a morte hoje? Nós entramos no estado intermediário. Só que a nossa esperança é no estado intermediário? Não, é no quê? Então, a nossa esperança é na vida, após a morte. Vocês vão entender até o final, tá? Mas é isso aí. Ó, olha o que esse texto diz, Paulo falando da ressurreição. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O Adão, primeiro Adão, sendo o protótipo da criação, né? O primeiro, a base, né, de toda a criação, todos seriam criados à sua imagem. Ele é o primeiro Adão, só que esse primeiro Adão deu ruim, né? Falhou aí na sua missão. Então, Cristo é chamado de o segundo Adão. E ele é o protótipo dessa nova criação. Ele é o protótipo dessa nova criação. Cristo é o segundo Adão, por quê? Porque ele é o Adão perfeito, o Adão que não deu errado. E ele é o quê? Ele é o protótipo dessa nova criação. Então, olha que louco isso. Quando Jesus ressuscita e aparece e vive entre nós 40 dias, é Deus mostrando pra gente a existência na eternidade invadindo o nosso tempo. Porque o Cristo ressuscitado é o quê? Ele é o primogênito dos mortos. Por que primogênito dos mortos? Quer dizer, ele é o primeiro a morrer e a ressuscitar para nunca mais morrer. E ressuscitar num corpo que é um corpo adaptado para a eternidade. É um corpo que ao mesmo tempo ele é físico, mas ele é metafísico. Ele é material, mas é imaterial. Então, ele, quando ressuscita com esse corpo e ele fica entre nós, é Deus trazendo para nós, Deus mostrando na nossa era o tipo de existência que é da era futura, mas ele já está invadindo a nossa era aqui para a gente entender o que é que ele está falando. Vocês estão entendendo isso ou não? Como isso é grande? Ele é o primogênito dos mortos por isso, ó. Pessoal, é o seguinte, é Deus falando assim como ele morreu e ressuscitou desse corpo, e ele é o primogênito, porque ele usa uma linguagem do povo da época, né? Da festa das primícias lá, que o pessoal plantava, e quando começava a surgir os primeiros brotos, eles marcavam, e quando crescia, eles cortavam essa primeira parte, que chama de primícia, e levava para o sacerdote e falava, isso aqui é a primícia da minha plantação. E aí o sacerdote pegava e orava a Deus e pedia para que todo o restante da plantação fosse igual àquela primícia. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito dos mortos, está dizendo assim, ele é o primeiro de muitos que vão ser igual a ele. Entenderam? E como é que Cristo era? É isso que eu falei, Cristo é esse corpo que não tem a gente não tem na nossa criação um corpo igual ao de Cristo, que junta ao melhor daquilo que é físico com metafísico. Lembra? A gente falou em outras aulas também, porque na verdade o Éden era isso.
O Éden era a intersecção do céu e terra. O Jardim do Éden, era a intersecção do céu e terra. Então não tinha essa separação entre o que é físico e o que é imaterial. Céu e terra estavam no mesmo ambiente. Tanto é que Deus visitava, né? Lógico, de forma teofânica, mas Deus visitava o Adão e a Eva no jardim. Não tinha separação. Essa separação aconteceu por causa do pecado. Por causa do pecado. Mas a gente vai ver que, durante a história, Deus ele sempre arrumou um jeito de fazer com que céu e terra se juntassem novamente. Então a gente vê isso onde? No tabernáculo, no Santo dos Santos. Quando Deus se manifestava ali no Santo dos Santos, mas para que isso acontecesse, o que tinha que acontecer? Um animal tinha que ser morto. Deus instituiu isso, né? Para eu estar com vocês novamente, Êxodo 25 vai falar, Deus dando orientação para Moisés, para eu estar com vocês novamente, porque eu quero estar com vocês. Então ele deu todo um cerimonial para que eles fizessem, para que Deus pudesse estar presente. Então, nesse cerimonial envolvia a morte de um animal. O animal morreria para quê? Para que o pecado do povo fosse coberto e Deus pudesse estar no meio deles novamente. Então, quando isso acontecia, no tabernáculo, céu e terra se juntavam novamente. E isso aconteceu no tabernáculo, que era o templo móvel, depois no templo, né, que se estabeleceu lá em Jerusalém, o templo fixo. E o templo foi destruído, mas isso aconteceu como? Aí João 1 vai falar, né, que Cristo tabernaculou, Deus tabernaculou entre nós, quer dizer, Deus montou o seu tabernáculo em Cristo, só que Cristo agora ele é o tabernáculo que anda, ambulante. Então, o que é Cristo? Cristo é a junção do céu e terra novamente, em um ser. Beleza? Então, aquele princípio do Éden, que foi para o tabernáculo, depois para o templo, agora está em Cristo. Só que não terminou aí. Cristo morreu e ascendeu ao céu, só que ele prometeu que enviaria o outro Consolador, a los Paráclitos, né? Outro igual a ele, que cumpriria ou levaria adiante a sua missão, a missão de Cristo. Então, o Espírito seria enviado igual a Deus, igual a Cristo, e cumpriria a mesma missão de Cristo. E o Espírito, no ajuntamento da igreja, traz novamente isso, essa intersecção de céu e terra. Então, tanto o Espírito habitando em você individualmente, como habitando no corpo da igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja, quando a igreja se junta, nós temos de novo intersecção de céu e terra. Assim como foi no Éden, no tabernáculo, no templo, em Cristo, agora na igreja. Vocês estão entendendo isso ou não? Como isso é grande? Quebrou. Então, Cristo é o primeiro Adão. Aliás, Cristo é o segundo Adão. Segundo não, porque não tem outro, né? É o último, perfeito. Cristo é o último Adão. O primeiro Adão deu errado. O último Adão consertou. E ele é o protótipo daquilo que nós seremos na eternidade. Beleza? Vamos seguir aqui o texto. Mas cada um por sua vez. Primeiro, cada um da sua vez. Né? Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim. Quando é que vai vir o fim? Quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então é como se Cristo estivesse reinando agora e ele já destruiu praticamente todos os seus inimigos, mas existe um ainda que vai ser destruído definitivamente. Não que ele já foi destruído na cruz, entenda. Mas a sua derrota final vai ser quando? Vai ser no momento aqui, da sua vinda. Quando Cristo vier. Né? Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem, para buscar os que lhe pertencem. Então a morte vai ser destruída. E o próprio Paulo fala que a morte vai ser o último inimigo a ser destruído. Aí, o próprio Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. Então a gente viu que Paulo confirmou. Vai haver a ressurreição. Cristo vai voltar, ele é o primogênito dos mortos. Quer dizer que, assim como ele é o primeiro, mas haverão muitos. E ele vai destruir definitivamente, de uma vez por todas, a morte, no momento da sua vinda. Paulo deixa isso claro, ele confirma. Todo o capítulo 15, praticamente, de 1 Coríntios, ele vai falar disso.
tá? Mas a gente também tem a confirmação do próprio Cristo falando da ressurreição. Veja, olha o que Jesus fala. O próprio Senhor Jesus Cristo não deixou dúvida quanto à realidade da ressurreição dos mortos. Olha o que ele diz em João 5, 25 a 29. São palavras do próprio Cristo, ok? Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Então, quem é que vai julgar no juízo do grande trono branco? O próprio Cristo. Ele é o juiz de toda a terra. Ele é que vai julgar todos. Tanto o cristão no tribunal de Cristo, como o ímpio no tribunal do trono branco. Se é que existe essa distinção, né? A teologia faz essa distinção de trono de Cristo e trono do grande trono branco. Mas, de qualquer forma, sendo um ou outro, Cristo será o juiz. Ok? Ó, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Quem é que está falando isso? Fala Jesus, fala Jesus. Jesus está falando isso, né? E do que ele está falando? A mesma coisa que Paulo. Ele está falando que em algum momento as pessoas que estão nos túmulos, as pessoas que estão no túmulo são quem? Os mortos, olha que coisa. São os mortos. Essas pessoas vão ouvir a voz dele. Dele quem? De Jesus. Ó, porque o Filho, aqui ó. Admirados, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. A voz dele, do Filho do homem. E sairão. Ressurreição. Tem que ser ressurreição. Não tem outra forma. Se eles ouvirão a voz e sairão dos túmulos, porque só pode ser... Eu sei que você pode até estar pensando que aqui trata-se do The Walking Dead, mas não é. É ressurreição. Ok? Esquece The Walking Dead. Já foi bom, agora perdeu a graça. Os que fizeram o bem ressuscitarão para... Aqui, ó. Não é a mesma coisa que o Daniel 12:2 falou? Mesma coisa, não é? Ó, os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem... Mas eles já estão condenados. Não estão condenados? Não estão lá no lugar de tormento? Mas eles precisam ressuscitar para quê? Para ser condenado de novo ao lago de fogo. Agora sim, completo, pleno, porque o ser humano só é pleno quando o corpo e alma estão unidos. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui a gente não leu, né? Então, Cristo falando, Cristo falou isso, ele deixou claro, ó, ressurreição vai acontecer. Vai acontecer. Voltando ao Paulo, foi ele quem mais falou, né, sobre esse assunto. Então eu disse, ele usou quase um capítulo todo para falar disso. E ele chega a falar assim, ó, se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa fé. Quer dizer, a ressurreição é a base, não tem como. Por quê? Se ele não ressuscitou, a maior parte do Novo Testamento não tem sentido. Porque a maior parte do Novo Testamento foi escrito com base ou a partir da ressurreição de Cristo. Se ele não ressuscitou, nossa fé é em vão. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque a ressurreição é a base. A ressurreição é a grande esperança. Então ele ressuscitou primeiro, sendo a primícia. E nós ressuscitaremos posteriormente, no momento da sua volta. Então essa é a base da nossa fé, da nossa esperança. E aí eu vou repetir, nossa esperança não está em nós virarmos alminhas e ir para o céu e ficar com Deus, pulando de nuvem em nuvem. Essa não é a nossa esperança. Você não vai para o céu para sempre. Porque quando eu falo assim, as pessoas ficam assustadas. Vocês não vão para o céu? Como assim, mano? Como não vou para o céu? Claro que eu vou. Vocês vão para o céu, mas vocês não vão ficar lá sempre, entendeu?
Nós não vamos ficar lá sempre. Ó, olha o que Paulo fala. Olha que interessante. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. O nosso corpo aqui físico não. Por isso que ele precisa ressuscitar, porque ele vai ressuscitar num corpo igual ao de Cristo. O nosso corpo não está adaptado. O corpo que nós temos hoje não está adaptado para a eternidade. É o que Paulo está falando aqui, ó. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre, porque o nosso corpo não dura para sempre. O nosso corpo tem prazo de validade. Não é? Esses dias eu tinha 15 anos. Entendeu? Agora, daqui para frente é só para trás, né? Como diz o pessoal. Quer dizer, o nosso corpo não é eterno. O nosso corpo tem prazo de validade. Certo? Mas a promessa aqui é de que esse corpo vai ser adaptado para a eternidade. E a ressurreição é que vai causar isso. E a gente já tem um modelo de corpo. A gente vai ver isso. Mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso. Nem todos dormiremos, aqui ele está falando da morte, né? Mas todos seremos transformados. Todos seremos. Está falando assim, nem todo mundo vai morrer. Porque na volta de Cristo haverão aqueles que estarão vivos. Nem todos vão morrer. A maioria vai, mas nem todos. Alguns vão presenciar a volta de Cristo. Mas uma coisa é certa, todos serão transformados. Todos é metade? Todos é 99,9%? Todos é todos. Todos serão transformados, todos. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. Então está falando aqui do momento da volta de Jesus. Lógico, a maioria de um pessoal mais dispensacionalista vai pegar isso aqui para falar que é um arrebatamento secreto, que de repente as pessoas vão subir. E eu já falei para vocês, e vou repetir, eu não acredito nisso, certo? Nesse arrebatamento secreto. Eu acredito sim no arrebatamento, mas ele vai se dar na volta de Cristo, ok? Não esses secretos que as pessoas vão subir, depois de 7 anos é que vai vir, Jesus vai voltar. Não acredito nisso, beleza? Não? Deixados para trás, Depois procura lá, deixados para trás. Não, nem procura não, bem procura, deixa para lá, não vale a pena. Mas esse arrebatamento secreto não é a ideia, não é aquilo que eu entendo. Isso, são teorias escatológicas, tá? Mas a gente fala disso em qualquer outro momento. Pastora Cida, a senhora quer falar? Eu vim aqui pessoal, com licença, pastor. À vontade. Hoje mesmo a gente não tem pão do café, tá bom, gente? Todo final de semana eu tenho comprado. Mas eu não acho justo quando a gente tem tantas pessoas aqui. E vocês são mais antigos, sabem? Eu bancava todo final de semana esse café. Só que R$100 todo final de semana não dá. Então é uma questão de nós termos consciência. Se cada um trouxer, hoje eu não vou ter. Porque não dá. Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer, tá bom? Outra coisa é a questão do CNPJ da igreja ou festa. Porque se pelo menos vocês não trazem, estou falando no geral, veja a oferta da igreja que eu retiro dinheiro e compro, tá? Eu, quando solicitei para que vocês dessem a oferta, você sabe, todos os departamentos da igreja têm um banco de oferta. É necessário todos os departamentos terem, né? Então, assim, a gente quer fazer algo no final do ano. Nós estaremos de recesso 2 meses, né? Então, assim, não tem valor. As crianças, eles gostam de receber presente. E eu e o pastor Digital, sempre a gente está comprando. Está chegando o momento que não dá mais, tá bom, gente? Então, se vocês puderem colaborar, por gentileza, tá? Cada um trazer um bolo, cada um trazer uma coisa. Ou
Porque eu respeito a Bispa Raquel e a Apóstolo Ana. Eu vejo que não tem respeito comigo e com o pastor Dorival, que somos responsáveis pelo estudo bíblico. A começar de todo. A gente posta, Ricardo, o pastor já nem posta. Ele, assim, ele é bem nervoso, ele é bem mais rigoroso que eu, parece que eu sou brava, né? Se enganam, viu? Se enganam muito. Porque o pastor Dorival, olha. Então, assim, eu coloco o recado, gente, que absurdo. Ninguém dá uma ciência, ninguém responde. Então, por que fazer parte de um grupo? Eu pedi o nome essa semana para colocar na lista, para atualizar a lista, para comemorar o aniversário de todos. Não responderam. Nós estamos correndo? Estamos. Eu estou aqui com o Tati do pulmão esquerdo comprometido, mas vocês estão aqui com pneumonia, com derrame pleural. Por que você não está dentro da sua casa? Porque eu quero estar aqui. Porque eu já conversei com ele. Enquanto eu estiver andando, eu virei para a casa dele. Porque ele faz muito bem. E eu sei o que eu preciso. E para eu me manter viva, minha presença dele. E estar dentro do Cristo que é a palavra que nos sustenta. E é por isso que eu estou aqui. E já gostaria com a criança. Falando um pouquinho, cansada, respira um pouquinho, mas a vida continua. Porque eu já estive pior. Não coloquei no grupo, né, mas Deus, assim, muito fiel conosco. Porque as dores foram demais, foi bem difícil. Então, eu acredito que nós estamos aqui por um propósito. Só que nós precisamos ser mais corpo. A gente não pode ser do jeito que está sendo as coisas, né? Eu, como visito várias igrejas, vários projetos com Deus que controlam a mim, eu tenho visto que cada vez mais o Evangelho está mais distante do que o que verdadeiramente ele é. Que é viver no outro, né? É ter empatia, amar o outro. Isso está faltando. Eu estou falando das igrejas no geral. Tá bom, gente? Então, que a gente possa refletir, né, a respeito de tudo que a gente tem aprendido aqui. Tá bom? No dia 14, se não foi colocada, tem a data do grupo, eu vou postar hoje, após a aula, que vai ser o encerramento. Eu botei um segundo, por favor, né? Para que a gente encerre com a excelência. Tá bom? Se vocês sentirem falta de alguma coisa no café, é por isso. Alguns têm trazido, outros não, está tudo bem. Eu entendo que muitas vezes não tem condições, né? Mas é importante que, se puder, não puder tudo bem, está tudo bem. A gente entende. Outra coisa que eu quero reforçar. Se tiver alguém passando necessidade, me chama para estirar a experiência, tá bom? Porque às vezes, ajudou, me ajudou. Mas você também não está buscando essa necessidade, tá? Então, eu amo ajudar. Viu? Então, eu abençoe a sua vida. Obrigada. Amém. Sim. Não. Ele vai diretamente para a igreja. Eu sei que o PJ da igreja, sabe? Aí eu mando comigo no TV, eu mando para o secretário, referindo que é o resto do estudo bíblico. Provavelmente não tem, sim. Teve uma igreja não sabe de onde veio, né? No telefone. Hoje eu vi que tem que ter 9, tem telefone. Pode ser igreja. Nasce alguém que toma café, nasce alguém, tipo, 3 dias antes, fazer uma lista e tentar fazer uma pode. Eu faço a lista da lá. E ninguém dá bola para isso. É porque aí eu posso fazer, eu posso levar outro café. É que eu Tá bom? Tudo bem, obrigada. Então, sobre o tema escatológico, são visões escatológicas diferentes, tá? Então, talvez a gente fale isso em algum momento, talvez não também, não sei.
Tá, mas voltando aqui ao texto, ó. A gente está falando do quê? Da transformação do corpo que vai acontecer na volta, né? De Jesus. Então, vamos reler aqui. Mas eu lhes revelei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá no instante, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Então, Jesus tocou a trombeta lá, deu a ordem para ele voltar. O que acontece? Nesse momento, existe uma sequência. Quem é que vai se encontrar primeiro com Cristo nos ares? Aqueles que morreram. Então, eles vão ressuscitar para encontrar com Cristo. Depois é os que estiverem vivos. No momento da volta serão transformados e se encontrarão também com Cristo nos ares. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Por isso que tem que ter ressurreição. O teu corpo que é mortal precisa ser transformado num corpo imortal, adaptado para a eternidade. Então, quando o corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida pela vitória, foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Aguilhão aqui é tipo um instrumento, como eles falam assim, onde está o teu aguilhão é aquilo que a morte usa para matar. E o que é que a morte usa para matar nesse sentido? O que trouxe a morte para o nosso mundo? Acho que essa é a melhor forma de dizer isso. O que trouxe a morte para o nosso mundo? O pecado. Então, onde está a morte? Aquilo que te dá a autoridade para matar. Mas nesse sentido. Por quê? Uma vez que não tem mais pecado, isso que é importante entender. O pecado de Cristo destruiu na cruz. Se não tem mais pecado, e é o pecado que traz a separação, traz a morte, se não tem mais pecado, então não tem mais o quê? Não tem mais morte. Então veja, a morte ela está sendo destruída desde Cristo lá na cruz. E ela já foi, né? Assim, que a gente tem que entender esse conceito do já e ainda não. O que é o já? Já aconteceu, mas ainda não aconteceu. Já aconteceu, mas não ainda aconteceu totalmente ou plenamente. Ok? Deu para entender essa passagem aqui? Essa passagem é bem clara com relação a isso. Ressurreição, ó. Cristo vai voltar, a trombeta vai soar, Cristo vai vir. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. E depois, quem estiver vivo vai ser transformado. E todos vão encontrar com Cristo nos ares. Isso é o arrebatamento da igreja. Mas vai acontecer quando? Quando Cristo voltar. E vai ser visível, todo mundo vai ver. Não tem nada de invisível. Nos ares. Cristo descendo e nós subindo. E os dois se encontram nos ares. Entre o céu e terra. Entendeu isso aí ou não? Ou qual é a sua dúvida? Mas eu já ouvi dizer vamos lá. Nesse momento da volta de Jesus ou não? Ou depois? O que a gente vê, o que a Bíblia fala é que a nova Jerusalém vai descer do céu, vai se estabelecer na nova terra. Mas que o céu vai descer quando Cristo voltar, talvez seja uma figura de linguagem. Porque o crente não gosta de falar isso, que o céu vai descer, o céu desceu, o céu está baixinho. Talvez seja uma figura de linguagem dos crentes, o crentez, né? O crente gosta de inventar umas coisas de vez em quando. Mas o que o texto fala é que Cristo vai descer do céu, onde ele está lá com Deus, e nós vamos subir, a igreja vai subir. Esse é o arrebatamento. O que é o arrebatamento? O que é arrebatar? É arrancar com força. O arrebatamento é isso, ó. Cristo vindo e Cristo tirando a sua igreja, o seu povo daqui, levando ele para os ares. Primeiro os ressurretos, depois os que estiverem vivos. Todos vão ser levados, transformados e encontram com Cristo nos ares. E aí o que acontece depois disso? Aí o pau quebra aqui nesse mundo. Aí o juízo de Deus vem com tudo. Para quê?
tudo que está escrito em Apocalipse ali vai ser cumprido. A ira de Deus, as 7 taças, os 7 selos, aquele monte de 7 lá, tudo se cumpre nesse momento final aqui. Tá? Esse assunto é um assunto muito assim, tá? Porque existem diversas linhas escatológicas. Eu sou mais da visão amilenista, né? Amilenista pós-tribulacionista, então é uma forma de pensar. Então, só que assim, existem outras, e a ideia majoritária é a pré-tribulacionista, pré-milenista, que é o que foi ensinado no filme que o irmão Juliano falou, né? Que é o Deixado para Trás. Teve até esses dias um relançamento desse filme, se eu não me engano, nos cinemas aí. Então, a ideia majoritária é essa, porque foi difundida, tem toda uma história da Bíblia Scofield que trazia, acho que era a Bíblia Scofield que trazia esse pensamento, essa forma de interpretar, e foi a mais difundida no Brasil. Mas, assim, o que a gente sabe de verdade, o que dá pra gente falar, que não tem dúvida, que Cristo vai voltar nos ares e todo mundo vai ver, e que nós vamos encontrar com ele nos ares. Tá? O arrebatamento é isso, é a igreja saindo, sendo tirada daqui para encontrar com Cristo nos ares. Depois disso, o juízo de Deus vem sobre o mundo, todo mundo é julgado, e aí Deus inaugura um novo céu e uma nova terra, de forma bem resumida. Tá? Mas vamos seguir aqui. Ó. Então, tem um arrebatamento, a gente subiu com Cristo, nosso corpo foi transformado num corpo igual ao corpo de Cristo. O parâmetro nosso é Cristo. Olha o que Filipenses fala, Paulo falando aos Filipenses. O Paulo afirma que teremos um corpo igual ao de Jesus. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Porque o céu é nosso destino e a nossa origem. Nós temos origem no céu e nosso destino é o céu nesse sentido. Está nos céus porque nossa natureza é do céu. Porque Cristo está no céu. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará, olha isso aqui, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós temos essa promessa de que nós teremos o nosso corpo transformado ao modelo, ao padrão, ao protótipo do corpo de Cristo. Isso aqui está muito claro. O nosso corpos humilhados. O que ele está falando? Por que corpos humilhados? Porque são corpos que definham. São corpos que adoecem. Que, como eu disse, tem prazo de validade, né? Mas esses corpos humilhados serão semelhantes ao corpo glorioso de Jesus. Como é que é o corpo de Jesus? Vamos ver, eu não coloquei, mas lá em Lucas 24, acho que é Lucas 24, é Lucas 23. Me ajuda a achar aqui. Vai falar que os discípulos estavam com medo dos fariseus e tal, e aí Jesus aparece no meio deles lá. Eu sei que João 20 também fala, mas eu queria ler o texto de Lucas. Tem o caminho de Emaús, então, 24... vamos ver. Antes do 30. O 24, no finalzinho, vai falar do que é a ressurreição, no caminho de Emaús. Deixa eu ver se é esse aqui, ó. Vamos ler, a partir do verso 36. Lucas 24, 36. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Por quê? Porque eles estavam trancados no lugar com medo dos judeus. Eles estavam trancados, porta fechada.
E de repente, quem que aparece lá no meio? Tanto é que eles ficaram assustados, pensando que era o quê? É um espírito. Os caras nem acreditam nisso e quando Jesus aparece, é um espírito. É um fantasma. Ó, as ideias. Olha lá. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Todos toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, ó, ele apareceu de repente, ele entrou pela porta, ele bateu na porta e alguém abriu, ele entrou. Mas ele apareceu lá, não é? Os discípulos falaram, é um fantasma, é um espírito. Aí Jesus fala, não, não é não. Não é um espírito não, porque ó, toca aqui, pode me tocar, vê aqui minha mão. Porque um espírito, aí ele fala aqui, um espírito não tem carne nem ossos. Por quê? Se ele está falando que o espírito não tem carne nem ossos, então ele está dizendo que ele tem carne e ossos. Por quê? Porque ele falou, me toquem, pode ser tocado. Então, ó, ele apareceu do nada, mas ao mesmo tempo que ele entra no lugar com a porta fechada, ele tem um corpo de carne e osso, que pode ser tocado. Aí, verso 40. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, porque ele traz ainda, após a ressurreição, as marcas da crucificação. E ele vai levar isso para a eternidade. E por não crerem ainda, ó, ele falou, não é um espírito, sou eu, gente. Eu tenho carne, eu tenho osso, pode tocar, ó, as marcas aqui. E os discípulos, qual a reação deles? Mano, será que é mesmo? Tô achando que não é não, hein? Não é isso que eles estão falando aqui, ó? 40. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. 41. E por não crerem ainda, eles ainda não estavam acreditando. Não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm aqui algo para comer? Jesus, né, falando. Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles, e disse-lhe, foi isso que falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo aquilo, o que ao meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Quer dizer, Jesus está falando que a escritura do Antigo Testamento estava falando dele. Quando ele fala aqui, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, ele está se referindo à divisão da Bíblia hebraica, a Tanakh, né? A Torá, os escritos e os profetas. Quer dizer, Jesus está falando aqui, é muita informação que tem nesses versos aqui, mas esses versículos que a gente leu, mas uma das coisas é que o Antigo Testamento fala de Cristo, aponta para Cristo. Então lá o Davi não é o herói, Moisés não é o herói lá é Cristo, é ele que está sendo mostrado na vida desses homens. Isso é uma coisa. Outra coisa é, ele aparece num lugar a portas fechadas, mas ele aparece com um corpo físico de carne e osso que pode ser tocado, e ainda ele é capaz de se alimentar, porque ele comeu um pedaço de peixe assado aqui, não é? E aí eles estão lá falando, tal, de repente, o que aconteceu? Ele sumiu de novo. Ele sumiu de novo. Aí, ó, aqui viu vocês e tal. Aí quem vai falar que ele sumiu de novo é o João. É o João 20. Vamos lá, para o João 20. João 20, 19. Que é o mesmo episódio, né? Só que agora na perspectiva de João. Aí vai falar aqui, ó. Não precisa a gente ler para ganhar tempo. Porque ele vai falar, ele aparece aqui, aí no mesmo momento que ele aparece, ele fala com os discípulos, quem não estava lá? O Tomé. Tomé não estava lá. Aí ele pegou
os discípulos falaram, Jesus estava aqui, Tomé. Que Tomé não estava no momento que Cristo apareceu, né? Aí Cristo desapareceu de novo. Aí uma semana depois, nesse mesmo momento que Jesus apareceu, Tomé apareceu depois, chegou lá e falou, Jesus estava aqui, Tomé. Que nada, vocês estão delirando. E o Tomé falou, não acredito. E aí, beleza, passou uma semana depois, eles estão no mesmo lugar, Cristo aparece no mesmo lugar, só que agora quem está lá? O Tomé. E aí o Tomé toca, né, tal, e aí Jesus fala pro Tomé, você está muito Tomé, hein, Tomé. Não pode ser tão Tomé. Entenderam? Vocês têm a noção do que é esse corpo de Cristo? É um corpo que aparece e desaparece. É um corpo que voa. O corpo dele voa. Como assim voa? Na ascensão, Atos 1, você vai ver que nas últimas orientações que ele dá para os discípulos no Monte das Oliveiras, conforme ele vai falando, ele vai voando, ele vai subindo, aí ele passa pela atmosfera e pela como é que chama depois da atmosfera? Tem a ionosfera, não sei o que das feras, e vai subindo, e aí ele desaparece da visão dos discípulos, né, entre as nuvens, mas aí ele continua subindo. Para onde que ele foi? Ele está em corpo, né? A gente está vendo que ele está em corpo. Para onde que ele foi? Apocalipse capítulo 5 mostra para onde ele foi e o que aconteceu, a chegada dele lá. Depois vocês leem, Apocalipse capítulo 5. Continua a história que o Lucas conta em Lucas 1. A Apocalipse 5 continua essa história. Ele subiu, para onde ele foi? Ele foi lá para a presença de Deus, e quando ele chega lá, Apocalipse 5 fala o que aconteceu. Depois vocês leem. Então qual que é a nossa esperança? A nossa esperança é na vida, após a morte. Por quê? Que a nossa esperança é na vida, após a morte? Porque, aí eu vou repetir a frase que eu já falei para a gente concluir a aula. O que é a vida após a morte? O estado intermediário. É o estado intermediário, onde o justo estará no paraíso, consciente na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus. O ímpio está no lugar de tormento, consciente, sendo atormentado lá no lugar de tormento. Isso vai ser para sempre? Não. Vai ser até quando? A ressurreição. Quando é que a ressurreição vai acontecer? Quando Cristo voltar de forma visível para todo mundo ver, que é o que a Bíblia fala a respeito da volta dele, que vai ser visível. Então, quando a trombeta soar, a ordem for dada por Deus, Cristo vai voltar. Nesse momento acontece o quê? A ressurreição. Os justos vão ressuscitar, ressurgir. Essas palavras tem hora que me enrola. Os cristãos os justos vão ressurgir, vão encontrar com Cristo, quem estiver vivo vai ser transformado, e os ímpios vão ressuscitar nesse momento também, todos vão ressuscitar nesse momento. Os ímpios para quê? Para aguardar o julgamento, ok? Todos se encontram ali com Cristo nos ares. Então, nesse momento nós somos transformados. Nosso corpo que é mortal vai se revestir da imortalidade, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15. Esse corpo que é falível, vai ser um corpo infalível. Esse corpo que é um corpo perecível, vai ser um corpo que nunca mais vai perecer. Esse corpo que é um corpo que adoece, nunca mais vai ficar doente. Esse corpo que é um corpo que cansa, nunca mais vai se cansar. Esse corpo que é um corpo que anda, eu acho que também vai voar. Porque pelo menos Cristo voava. Por que a gente gosta de super-herói, né? Eu acho que tem alguma coisa dentro de nós que fala assim, mano, vocês vão ser assim também. Né? Voar, tal, ter poder. O Superman é um tipo de Cristo assim muito claro. O Superman para mim é um modelo assim de Cristo, sabe? Eu gosto do Superman por causa disso. E tem alguma coisa a ver com Cristo, o Superman, tá? Eu já vi alguma coisa em algum lugar.
Entendeu? Então, qual que é a nossa esperança então? A gente ser transformado. Desse corpo nosso ser um corpo igual ao de Cristo, para a gente habitar com Deus. Porque assim, a gente falou, e a gente viu aqui o Paulo falando, o céu não pode, nós não podemos herdar a eternidade com esse nosso corpo que é perecível. Então tem que ter essa transformação, tem que ter esse corpo transformado. E isso vai acontecer na ressurreição. Por isso que a ressurreição é a doutrina fundamental, é a nossa esperança. A nossa esperança. E tirem isso da cabeça de vocês, tá? Porque não há nada mais chato do que a visão do céu que a gente tem por aí. Porque o que as pessoas acham que é o céu? A gente fica todo vestido de branco, de vestido, a gente vai estar de vestido, eu não sei porquê, a gente vai estar de vestido, mas a visão é essa. De vestido branco, lá no céu, nas nuvens, uns com harpas, né, tocando, outros cantando, e a gente vai ficar lá para sempre assim, fazendo isso. Para mim isso parece chato, para vocês não? Não? Então, mas assim, tá, beleza, no começo você vai ficar animado, tá? Mas e depois? Depois vai ficar a eternidade assim? Então, aí eu vou ficar fazendo o que lá? Vou ficar só olhando? Então, essa visão... Pode ser. Então, essa visão não é a visão bíblica. A visão bíblica é uma visão de quê? De cidade. De um lugar onde a gente vai trabalhar, vai servir a Deus, vai desenvolver cultura, vai... A própria questão do casamento lá na eternidade, lógico, tem uma boa parte diz que isso não vai acontecer. Mas eu tenho minhas dúvidas. Tem um pastor que eu gosto bastante, é o Heber Campos. Não sei se você conhece o Heber Campos. Tem o Heber Campos pai e o filho. Eu gosto do pai. O Heber Campos pai, ele tem uma trilogia de livros que ele fala sobre essa questão da eternidade. Porque no entendimento dele, haverá sim procriação lá na eternidade. Haverá famílias na eternidade. Porque a família foi constituída por quem? Por Deus. Por que em algum momento da história ela vai deixar de existir? Lógico, é uma outra configuração terá na eternidade. Mas a família, será que vai deixar de existir mesmo? Será que a gente não entendeu errado, não? Essa questão de se casar e se dar em casamento? Exato. Só que melhorado. É a ideia de voltar no Éden antes, mas melhorado. Por que melhorado? Porque no Éden ainda existia a possibilidade do pecado. Na eternidade não. Não tem mais. Tá? Então, a eternidade, a gente vai ter o que lá? Os mandatos que Deus deu para o Adão lá no Éden, o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, todos esses mandatos continuarão. Tipo, mandato cultural qual é? Você se desenvolver, crie cidades, crie cultura, tecnologia, tudo isso aí foi Deus que deu. A tecnologia que o homem tem, foi Deus que deu para o homem. Lógico que a gente vai desenvolver isso de uma forma pecaminosa, porque o pecado afetou todas as estruturas da sociedade, tudo, toda a criação, o pecado. Então tudo que a gente faz a partir do pecado vai ter o reflexo do pecado. Mas a tecnologia, a inteligência para isso, quem deu foi Deus. Porque Deus é criativo ao ponto dele criar a natureza de uma forma... Por exemplo, o pássaro. Quem foi que criou o pássaro? Na nossa perspectiva foi Deus. E o avião? Quem criou? E o avião não é meio que uma observação do pássaro? Então, a mesma tecnologia que Deus usou para criar o pássaro, ele deu para o homem criar o avião. Então, é Deus que dá isso. Agora, o pecado, como eu disse, afeta o nosso desenvolvimento tecnológico e tal. Mas na eternidade eu vejo que isso vai ser sem pecado. Isso vai acontecer, mas sem pecado agora. Agora, imagina viver num mundo onde nós temos a capacidade de desenvolver o raciocínio, a inteligência, as tecnologias, criar tecnologia sem o efeito do pecado. Como isso vai ser sensacional? E eu vejo a eternidade assim. A própria mandato cultural, né, da gente crescer, desenvolver, criar famílias, criar cidades, se relacionar. Por que isso não existiria na eternidade? Se Deus foi o próprio Deus que deu essa ordem para o Adão.
o mandato espiritual, Deus se relacionar com o homem, né? O Adão e Eva se relacionar com Deus, pelo menos uma vez por semana lá, deles se encontrarem. E na eternidade também, nós vamos se relacionar com Deus, estaremos na presença dele. Então, a eternidade, do ponto de vista da Bíblia, não é nada disso, de viver de uma alminha voando para lá e para cá. Isso aí é filosofia grega. O que a Bíblia fala é de um mundo parecido com o nosso aqui, mas sem os efeitos do pecado, sem a morte, sem a doença. Por isso que eu falo para a Lana, que eu acho que a eternidade vai ser igual ao Wakanda, tipo Wakanda. Vocês assistiram Pantera Negra? Né? É bem interessante isso. Beleza? Vamos encerrar? Na próxima aula nós vamos desfazer uma lenda gospel urbana. Que é essa aqui, ó. Jesus tomou a chave da morte e do inferno de Satanás? Fala, mas como eu disse, o que as pessoas falam, mas o que a Bíblia fala é a mesma coisa do que as pessoas falam? Ah. Ah. Pode falar. Então, isso daí é um assunto polêmico dentro da teologia. Tá? É o texto de Pedro que fala isso, que pregou desceu ao Hades, pregou as mortes e tal. Mas isso a gente vai falar nisso aqui, ó. Desse tema aqui, isso que o senhor está falando, a gente vai falar. Jesus desceu ao inferno? Realmente? Pregou lá para as pessoas? Jesus fez o apelo às pessoas, eu te aceito, Jesus, lá no inferno? Como é que é isso? E o texto de Hebreus 9:27, então quer dizer que não é verdade? Quer dizer que quem morreu ainda tem uma chance? Não, eu sei, sabe porque a pergunta que a senhora está fazendo, a senhora está levantando uma discussão que existe hoje, atualmente, existe no meio teológico, mas a gente vai entender, baseado na Bíblia, aquilo que é mais coerente com a Bíblia, e a gente vai falar dentro desse assunto aqui. Então, Jesus foi no inferno tomar a chave da morte do inferno de Satanás? Isso aqui é uma lenda gospel, porque isso não aconteceu. Vamos orar para a gente. É assim que a gente vai fazendo, vai destruindo as lendas gospels. Vamos orar então para a gente ir lá tomar café? Irmã Maria, a senhora pode orar, por favor? A senhora mesmo. Guardar a meditação, cada dia, cada um está em nome de Jesus, cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Antes de terminar, duas coisas. A gente precisa tirar foto, tá? O recado da pastora Cida fica de pé. E a gente tem a presença do nosso irmão, pelo menos comigo aqui, é a primeira vez. Né? Qual que é o seu nome, meu irmão? Marcos Felipe está visitando a gente aqui. Como é que a gente recebe ele? Amém? Então, fica à vontade se você quiser. Todo domingo a gente está aqui, tá? E o nosso tema, a gente está falando sobre escatologia individual, que acontece após a morte, tá? Então, na próxima semana o nosso tema vai ser esse aqui, tá bom? Deus abençoe, vamos tirar foto?